Olá amigos, sou Clóvis Projetista com mais um vídeo muito interessante para você, porque muita gente me pergunta como é que foi viver 14 anos em outro estado. Nossa, que legal, foi interessante, como é que você conseguiu, quantos anos você tinha na época e assim por diante. Esse vídeo é para dar resposta a essas perguntas. E eu quero sempre ressaltar que foi a minha experiência, no meu caso. Então, a opinião é minha, não serve para outra pessoa como base. O que deu certo para mim pode não dar certo para outra pessoa. Mas se você tem muita vontade de morar em outro estado, trabalhar em outro estado, veja esse vídeo até o final e veja as implicações, os prós, os contras, o que aconteceu comigo, tá certo? Então, o principal nessa situação é, no meu caso 600 quilômetros, eu me baseava no carro, tá? Se você for num outro lugar, um pouco mais longe, é melhor avião. E muitas vezes eu também me utilizei de ônibus para viajar sozinho, São Paulo até lá. São 600 quilômetros, como eu disse. Sozinho eu usava ônibus, certo? Então vamos lá à experiência. Qual é a minha opinião sobre isso? Primeiro, vamos falar sobre o cenário ideal. O cenário ideal é assim: a empresa que você trabalha vai se mudar para uma outra localidade e você é convidado a ir junto, certo? A outra realidade muito boa é que a empresa se mudou para essa outra localidade há pouco tempo e precisa de uma área técnica mais especializada. E onde ela estava, tinha essa área técnica. Então ela faz um planejamento e contrata alguns profissionais específicos do que ela precisa naquela região aqui de São Paulo, por exemplo, tá certo? Existem alguns polos metalúrgicos, industriais no Brasil inteiro. Então, pelo que eu tenho visto, São Paulo, Joinville, Betim, sempre onde existe algumas montadoras, que existem em vários lugares hoje no Brasil, existem empresas que fornecem, existe um polo ali, né? Um micropolo industrial, tá certo? Então a primeira coisa é você expandir os seus contatos. O ideal seria uma localidade, como eu disse, que fosse algum polo. Se não der certo a empresa que você vai trabalhar, então você não tem necessidade absoluta de voltar para a sua cidade. Então você tem condição de encontrar emprego em outra empresa na mesma localidade, na mesma região, sem necessidade de mudar de casa. E transferir toda a família, tudo de novo. Outra coisa bastante importante é, assim, a minha opinião, não vá sem estar contratado, tá certo? E a empresa também tem que estar disposta a te aceitar. Então, se não for aquelas duas condições que eu te falei, da empresa que você trabalha se mudar, ou que a empresa está lá precisando de alguém e busca na sua cidade, por exemplo, é você se candidatar a uma vaga. Então, a empresa tem que estar disposta a te contratar, mesmo você sendo de outra localidade, porque ele sabe que tem muitas implicações de família, de distância. Então, eles precisam estar dispostos a fazer isso e você também precisa ter essa disposição. Com as dicas que eu vou dar agora, com os pontos que eu vou falar, aí vão te ajudar a tomar as decisões. Com a minha experiência, né? Não serve para todo mundo, ok? Então vamos lá. Eu fiz algumas anotações aqui que o necessário
é que você tenha uma reserva financeira. Quando você estiver trabalhando, faça uns meses, independente de uma das três condições que eu falei, para você trabalhar em outro estado, fique alguns meses sem a família. Faça um teste, uma experiência, certifique que a cidade vai agradar vocês, leve-os para conhecer a cidade, a região, e também o importante é o tamanho da cidade, né? As condições de transporte, qual a população, quais os colégios ou faculdade ou creche que você precisa, qual o bairro, o deslocamento diário. Aí tudo isso decidido, o ideal é que se alugue um imóvel, porque, sei, opinião minha, é muito longe e se você não tiver uma grande reserva financeira, você compra um imóvel, depois você tem que vender e assim por diante. Isso é meio complicado. Então, se você alugar um imóvel, eu acho melhor. Se você tiver um imóvel na sua cidade, melhor ainda, porque aí você tem onde voltar e você pode alugá-lo e com esse valor completar ou abater, sei lá, um novo imóvel que você vai morar na nova cidade, tá certo? Por que tudo isso? Porque você pode ter que voltar de repente. Então você precisa ter aonde voltar. Então você precisa ter uma reserva financeira para bancar a volta. A ida também é bem complicada, porque você tem que ir com caminhão e etc., fazer contrato com imobiliária. Tudo isso dá muito trabalho e todos querem que isso dê certo. E além de tudo isso, nós temos que ver outros pontos. O pessoal que mora já no lugar, os locais que a gente diz, né? Eles têm muita experiência com isso. Então, faça as coisas por indicações. É o que eu aconselho, era o que eu fazia e dava muito certo. Quando não dava, eu pegava outra indicação e ia, mas sempre partia por indicação. Claro, o mecânico que vai agradar o teu colega lá não vai agradar você. Então, isso pode se mudar, como eu mudei também. Então, eu fiz algumas anotações que às vezes as pessoas não prestam atenção e aí acaba dando errado. Então, vamos lá aos itens. Parece uma coisa à toa, mas você vai precisar se manter. Então você precisa de mercado, você precisa de mantimento em geral, qual é o melhor colégio, se é público, se é particular, o meio de transporte para ir lá, diversões, passeios, cabeleireiro para todos, mecânico para o carro, manutenção de eletrodoméstico, dentista, farmácia, hospital mais próximo e até a sua igreja, sua religião. Tem pessoas lá, tem templos, igrejas, não sei qual que seria, mas existem. Você vai ter assistência, você vai ter uma comunidade para conviver lá. Também é importante essa parte. Tudo isso dá muito trabalho. Os primeiros meses vão ser assim bem trabalhosos mesmo. Por isso que eu indiquei para você. More lá um tempo sozinho, muita atenção com as despesas, né? Porque você morar lá sozinho é um tipo de despesa, porque a sua família está em outra cidade e depois todo mundo junto é outra despesa. Então tem que se planejar muito isso daí. Por quê? Porque eu vi muita gente ir e voltar rápido, muita gente ir e ficar lá para sempre. Outros voltaram, como eu, depois de alguns anos, 14 anos no caso. Então tem que se pensar muito bem disso. E outra coisa bastante importante é que você tem que pensar que você está longe da sua família, mas você está com
a sua família próxima ali junto, só vocês. Então é um ponto também que tem que se pensar. Me desculpa eu ter que dar esse tipo de opinião, mas as pessoas me perguntam e aí eu fico na obrigação de responder. Olha, tem prós e tem contras, então você tem que decidir conforme o seu caso. Tá? Desculpa eu falar isso, mas é a minha visão. Mais alguns itens eu acabei anotando aqui também. Transferência de veículo, de habilitação para nova cidade ou estado, mudar o endereço de todas as instituições necessárias, banco, cartão de crédito, celular hoje em dia é tranquilo, né? Você pode usar em qualquer lugar, desde que você pague uma conta ou compre crédito na sua linha original, mesmo que não seja da cidade que você está. E aí você tem contratação de água encanada, luz elétrica, internet, tem tudo que passar para o seu nome, etc. Dá trabalho. Como eu disse no início, qual vai ser a sua preferência de transporte? Se for o veículo, ele tem que estar 24 horas pronto. Então, é meio que assim, uma constante, né? É quase uma neurose, assim. Você tem que estar com o carro sempre pronto. Principalmente se você usa nele todo dia, pega algum trecho de rodovia, você depende muito dele, você tem que cuidar muito bem dele, para ele nunca te deixar na rodovia, ou enfim. Se você precisar fazer uma viagem de emergência, no meu caso 600 quilômetros, que horário que você vai sair? Qual é a emergência? Eu preciso ir mesmo? Qual é o posto de serviço que eu posso me servir, pelo menos aqui próximo, para encher o tanque e sair para a viagem? E em todo o trajeto, se você for usar carro, como era o meu caso, eu sabia qual a distância, quais os postos que eu tinha que parar. E também, nesse caso, pode ser avião ou pode ser ônibus, como eu disse. E você precisa de um contato da empresa, principalmente algum imediato seu. Eu, graças a Deus, nunca precisei, mas sempre tive contato próximo com eles. Se acontecer alguma coisa à noite, de madrugada, hoje em dia está um pouquinho mais fácil com essa coisa de internet, WhatsApp, mensagem, videochamada, está muito mais fácil. Em 2000 não era tão fácil assim, tá certo? E aí você vai programar as paradas. Eu, por exemplo, em situações normais, eu gostava de fazer da meia-noite às 6 ou 7. Eu gastava de 6 a 6 horas e meia, mais ou menos, para rodar 600 quilômetros, porque eu pegava a rodovia Castelo Branco e dá para ir 120. De madrugada é perigoso. É perigoso em qualquer horário. Então, muita atenção, tenha um copiloto do lado, né? Alguém para te ajudar na atenção, e aí dá tudo certo. E a volta, isso entre sexta e sábado, né? Mas a volta eu gostava de fazer no domingo à tarde, assim. Logo depois das 14 já tentava sair, até um pouco antes, para chegar lá em 6 horas, 6 horas e meia, como eu disse, e ainda ter folga para descansar, para desmanchar todas as malas, se organizar para o dia útil e assim por diante. Então, é a minha opinião, é a minha situação, o que eu passei. Pode servir ou pode não servir para você. Então, analise bem o que é melhor para você e para a sua família, e muito boa sorte. Eu fui muito feliz, deu tudo certo, voltei para cá e boa sorte para você.